Uma faxineira invisível aos olhos de todos, um turista desesperado que ninguém conseguia entender, e um milionário observando tudo de longe. Quando ela abriu a boca e falou perfeitamente em japonês, o silêncio tomou conta do lugar. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreva no canal e deixa aquele like porque essa história vai mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. O pano de chão deslizava pelo mármore italiano com movimentos precisos, quase mecânicos. Marina tinha aprendido há muito tempo que a perfeição estava nos detalhes, sem deixar marcas, sem fazer barulho, sem existir. Aos 32 anos, ela dominava a arte de ser invisível. O edifício Paramount erguia-se como um monumento ao sucesso no coração financeiro de São Paulo. 28 andares de vidro espelhado, onde circulavam pessoas que movimentavam milhões, fechavam negócios internacionais e decidiam destinos corporativos enquanto tomavam café expresso italiano. Marina limpava tudo isso, os resíduos do poder, os vestígios da importância. Moça, tem papel no banheiro feminino do 10º andar. A voz veio de uma executiva que nem sequer levantou os olhos do celular. Marina assentiu, embora soubesse que a mulher já tinha se afastado antes mesmo de ver sua resposta. Ela pegou o carrinho de suprimentos, seus tênis gastos, fazendo um leve chiado contra o piso reluzente. Ao passar pelo lobby principal, capturou fragmentos de conversas em inglês, espanhol, mandarim. Idiomas do sucesso, pensou. Idiomas de quem importa. No reflexo das portas do elevador, Marina viu sua própria imagem. Uniforme azul desbotado, cabelos presos em um coque apertado, mãos ásperas de tanto produto de limpeza. 32 anos que pareciam 40. 7 anos naquele prédio. Invisível. O elevador de serviço abriu com um tinido metálico. Enquanto subia, Marina fechou os olhos por um instante. Permitiu-se lembrar. Uma sala pequena em Liberdade. Luz amarelada de um abajur, livros espalhados sobre uma mesa velha, sua própria voz pronunciando palavras estrangeiras, tropeçando, tentando de novo. A esperança ainda viva naquele tempo, o futuro ainda possível. O elevador parou bruscamente, trazendo-a de volta à realidade. 10º andar. Ela empurrou o carrinho para fora e foi quando ouviu. Você não entende? Preciso falar com alguém. Um homem gesticula exageradamente perto da recepção do escritório de Advocacia Mendes em Associados. A recepcionista, uma jovem de salto alto e expressão entediada, revirava os olhos. Senhor, se o senhor não fala português ou inglês, eu não posso ajudar. O senhor precisa trazer um tradutor. O homem claramente asiático, de seus 50 anos, segurava uma pasta de couro como se fosse sua última esperança. Seu terno estava amarrotado de viagem. Gotas de suor escorriam por sua testa. Ele tentou novamente, dessa vez em inglês quebrado. Please, important. Meeting, Mendes-san. Marina parou a poucos metros de distância, fingindo organizar os produtos no carrinho. Observou a cena com o canto do olho. O homem estava entrando em pânico. A recepcionista pegou o telefone, provavelmente chamando segurança. E então ela viu. No canto do lobby, semi-escondido atrás de uma coluna, estava Augusto Valente. O Augusto Valente, dono de uma das maiores fortunas do país, investidor do prédio, figura lendária que aparecia apenas em ocasiões especiais. Ele observava tudo com olhos penetrantes, os braços cruzados, o rosto indecifrável. Marina sentiu seu coração acelerar. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Mas naquele momento, ela continuou invisível, limpando vidros que ninguém notava, enquanto o destino se preparava para virar do avesso. A segurança chegou em menos de 2 minutos. 2 homens corpulentos de terno preto aproximaram-se do turista japonês com aquela postura que Marina conhecia bem. A firmeza sem violência, mas com ameaça implícita. Senhor, vou ter que pedir que se retire, disse o maior deles, já tocando o braço do homem. O japonês recuou, os olhos arregalados. Disse algo rápido em seu idioma, as palavras atropelando-se umas nas outras. Marina reconheceu o tom. Desespero puro. Ele não estava ali para causar problemas. Estava perdido.
Ele nem entende o que você está dizendo, Marcão, comentou o outro segurança. Deve ser turista perdido. Leva ele para fora. Marina viu o homem abrir a pasta, freneticamente tirando papéis, mostrando documentos. Um deles caiu no chão. Era um contrato, ela conseguiu ver o timbre. Mendes em Associados. Data de hoje. Horário: 14h30. O relógio na parede marcava 14h25. Ele estava no lugar certo. Tinha o compromisso certo. Mas ninguém o entendia. A recepcionista já tinha voltado à sua revista. Os executivos que passavam pelo corredor desviavam o olhar. Aquela indiferença característica de quem não quer se envolver. Um deles até riu baixo, comentando algo sobre turista sem noção para o colega. Marina apertou o pano de chão entre as mãos. Seu corpo inteiro gritava para que ela interviesse. Mas e se desse errado? E se a humilhassem? E se perdesse o emprego? 7 anos de invisibilidade pesavam sobre seus ombros. Foi quando Augusto Valente deu um passo à frente, saindo das sombras da coluna. Todos no lobby congelaram. O bilionário raramente aparecia, e quando aparecia, algo importante estava acontecendo. Esperem. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Os seguranças soltaram o turista imediatamente. Valente caminhou lentamente até o centro da cena, suas roupas impecáveis, seus sapatos italianos ecoando no mármore. Ele olhou para a recepcionista. Você tentou ajudá-lo? Senhor Valente, Ele não fala português nem inglês direito. Eu não tenho como... Você tentou? Repetiu, mais devagar. A moça engoliu seco. Não, senhor. Valente então se virou para os executivos que tinham rido. Algum de vocês fala japonês? Silêncio. Constrangido. Ninguém? Ele deixou a pergunta pairar no ar, pesada como chumbo. Então temos aqui um homem, claramente em situação de aflição, em um prédio que se orgulha de ser internacional, e ninguém pode ajudá-lo? O turista japonês observava tudo sem entender, mas percebendo a mudança de atmosfera. Suas mãos tremiam segurando a pasta. Valente suspirou, decepcionado. Estava prestes a dizer algo quando seus olhos, por acaso, pousaram em Marina. Ela ainda estava ali, congelada ao lado do carrinho de limpeza, o pano úmido pingando no chão sem que ela percebesse. Por um momento, seus olhares se cruzaram. E naquele momento, Marina tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela largou o pano, limpou as mãos no uniforme e deu um passo à frente. Sumimasen. A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Todos os olhos se voltaram para Marina. A recepcionista franziu a testa. Os seguranças trocaram olhares confusos. Augusto Valente ergueu uma sobrancelha, intrigado. O turista, japonês, porém, girou a cabeça tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Seus olhos se arregalaram. Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Ela olhou diretamente para o homem e disse, dessa vez com voz mais firme: Sumimasen, watashi wa tasukeru koto ga dekimasu. Com licença, posso ajudá-lo? A mandíbula do japonês caiu. Ele deixou escapar algo entre um suspiro e um riso de alívio. Respondeu rapidamente, as palavras fluindo como uma represa que se rompe. Yokata, watashi wa Tanaka. Haroshi desu. Watashi wa Mendes-santo no kaigi ga arimasu. Juyonji Sanjupuni. Que alívio. Meu nome é Tanaka Hiroshi. Tenho uma reunião com o Sr. Mendes, às 14h30. Marina assentiu, sua mente traduzindo automaticamente. Hai wakarimasu. Anata wa tadashi basho ni imasu. Sim, entendo. O senhor está no lugar certo. O silêncio no lobby era absoluto. Até o zumbido do ar-condicionado parecia ter parado. Todas aquelas pessoas importantes, todos aqueles executivos fluentes em inglês e espanhol ficaram boquiabertas diante da faxineira, falando japonês como se tivesse nascido em Tóquio. Marina virou-se para a recepcionista, sua voz voltando ao português, mas diferente agora. Mais firme, mais presente. Ele tem uma reunião com o Dr. Mendes às 14h30. Está com 5 minutos de atraso porque ficou perdido no trânsito. É sobre a fusão da empresa dele com a subsidiária brasileira. Ele trouxe todos os documentos. A recepcionista piscou várias vezes, como se estivesse saindo de um transe. Sim, vou avisar o Dr. Mendes. O turista, Tanaka, curvou-se profundamente para Marina.
Não uma curvada rápida, mas a reverência completa, de respeito genuíno. Quando se levantou, seus olhos estavam úmidos. Hontoni arigato gozaimasu. Anata wa watashi no inoti no onjin desu. Muito obrigado mesmo. A senhora salvou minha vida. Marina sentiu um aperto no peito. Há quanto tempo ninguém a olhava assim? Como se ela fosse real. Do Itashimashite. Gambare kudasai. De nada, boa sorte, por favor. Foi quando ela percebeu. Augusto Valente não tinha desviado o olhar dela nem por um segundo. Ele a estudava com intensidade quase desconfortável, como se estivesse tentando resolver um enigma complexo. Os seguranças recuaram, constrangidos. Os executivos murmuravam entre si. A recepcionista já estava ao telefone, nervosa, anunciando a chegada do convidado importante do Dr. Mendes. Marina deu um passo atrás, pronta para retornar à invisibilidade. Mas a voz de Valente a deteve. Espere. Não era um pedido. Era uma ordem suave, mas uma ordem. Marina congelou. Valente aproximou-se dela. Seus passos medidos, o olhar ainda fixo nela. Quando parou a apenas 1 metro de distância, ela pôde ver os detalhes que as pessoas comuns nunca notavam. Os fios prateados nas têmporas, as pequenas rugas ao redor dos olhos que indicavam alguém que sorria pouco e pensava muito. O relógio discreto, mas absurdamente caro no pulso. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou ele. 7 anos, senhor. Marina respondeu, os olhos baixos. E em 7 anos ninguém nunca soube que você fala japonês? Marina hesitou. Ninguém nunca perguntou, senhor. Augusto Valente não respondeu imediatamente. Ele continuou a observá-la com aquela intensidade perturbadora, como se estivesse lendo camadas de história escritas em sua postura, em suas mãos calejadas, no uniforme desbotado. Como aprendeu? Perguntou finalmente. Marina sentiu todos os olhos sobre ela. A recepcionista fingindo mexer no computador, mas claramente prestando atenção. Os seguranças parados estrategicamente perto. 2 executivos que tinham rido minutos antes, agora mudos como estátuas. E Tanaka, que esperava ser chamado, mas parecia também curioso sobre a resposta. Estudei sozinha, senhor, disse Marina, a voz quase sumindo. Sozinha, Valente repetiu, saboreando a palavra. Japonês é considerado um dos idiomas mais difíceis do mundo. 3 sistemas de escrita diferentes. Estrutura gramatical completamente distinta do português. E você aprendeu sozinha. Não era uma pergunta, mas Marina assentiu mesmo assim. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Marina abriu a boca, fechou, procurou as palavras certas, porque sonhava em ser tradutora, porque queria provar para si mesma que era capaz, porque precisava acreditar que era mais do que uma faxineira, porque nas noites solitárias, depois de limpar escritórios vazios, as palavras japonesas eram sua companhia, sua esperança, sua fuga, mas o que saiu foi mais simples e mais verdadeiro, porque me fazia sentir viva. O silêncio que se seguiu foi diferente, não constrangido, mas respeitoso, como se ela tivesse dito algo profundo demais para comentários superficiais. Valente assentiu devagar, e pela primeira vez, Marina viu algo parecido com um sorriso tocando os cantos de sua boca. Senhor Tanaka, ele disse, virando-se para o japonês e fazendo um gesto elegante em direção aos elevadores. A senhorita vai acompanhá-lo até a sala de reuniões. Será sua tradutora durante a negociação. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Senhor Valente, eu não posso... Eu tenho que limpar o 10º andar pode esperar. Ele a interrompeu, sua voz não deixando espaço para argumentos. Você fala japonês fluentemente. O senhor Tanaka precisa de um tradutor. Parece uma solução óbvia, não? Mas eu sou a faxineira. Hoje, Valente disse. E havia algo estranho em seu tom. Algo que Marina não conseguiu decifrar. Você é uma tradutora. Tanaka se curvou novamente, dessa vez incluindo Valente na reverência. Disse algo em japonês que fez Marina arfar levemente. O que ele disse? Valente perguntou. Marina hesitou. Ele disse que a verdadeira riqueza de uma empresa não está em seus prédios, mas nas pessoas que a mantêm de pé, e que hoje ele viu a prova disso.
Valente sorriu de verdade dessa vez. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E inteligente. Vejo por que Mendes quer fazer negócio com ele. Ele fez um gesto para que Marina seguisse Tanaka. Ela olhou para seu carrinho de limpeza, abandonado ali no meio do lobby de mármore. Seu uniforme azul desbotado, seus tênis gastos. Vai, Valente disse suavemente. Eu resolvo o resto. Marina deu o primeiro passo, depois outro. Seus tênis chiaram contra o mármore, mas dessa vez o som não era de alguém invisível. Era o som de alguém que, pela primeira vez em 7 anos, estava sendo vista. Enquanto ela e Tanaka entravam no elevador, Marina ouviu Valente falar com a recepcionista. Providencie uma sala adequada. E se alguém perguntar quem é a tradutora, o nome dela é Marina. Não moça, não a faxineira. Marina. As portas do elevador se fecharam, mas não antes de Marina ver a expressão nos rostos ao redor. Surpresa, desconforto e algo mais, vergonha. O escritório de advocacia Mendes em Associados ocupava todo o 22º andar. Quando as portas do elevador se abriram, Marina foi recebida por uma decoração que gritava sucesso. Móveis de designer, arte contemporânea nas paredes, vista panorâmica da cidade. Uma assistente jovem de terninho impecável olhou Marina de cima a baixo com mal disfarçada surpresa. Vocês devem ser... Ela claramente não sabia como proceder. Tanaka Hiroshi-san e sua tradutora, Marina disse antes que o constrangimento se instalasse. Para a reunião das 14h30 com o Dr. Mendes. A palavra tradutora pareceu fazer mágica. A assistente se recompôs rapidamente, o profissionalismo voltando. Claro, sigam-me, por favor. Enquanto caminhavam pelo corredor, Marina sentiu cada olhar. Secretárias parando de digitar, advogados saindo de suas salas, todos vendo a faxineira em uniforme azul caminhando ao lado de um empresário japonês, sendo tratada como igual. A sala de reuniões era intimidante. Uma mesa de mogno polido tão brilhante que refletia como espelho. Cadeiras de couro. Ar-condicionado silencioso. E esperando ali, o Dr. Roberto Mendes, 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais do que Marina ganhava em 1 ano. Ele se levantou quando eles entraram, a mão estendida para Tanaka, mas seus olhos foram direto para Marina. A confusão foi óbvia. Você é a tradutora, senhor. Marina respondeu, mantendo a voz firme apesar das borboletas em seu estômago. Mendes piscou. Onde está o tradutor que contratamos? Houve um mal-entendido no lobby, Marina explicou. O senhor Valente sugeriu que eu traduzisse a reunião. A menção de Valente mudou tudo. Mendes assentiu rapidamente. Bem, se o Augusto sugeriu... Ele voltou a atenção para Tanaka, o sorriso profissional de volta. Senhor Tanaka, que bom tê-lo aqui. Marina traduziu e a reunião começou. Os primeiros minutos foram mecânicos. Marina se posicionou entre os 2 homens, traduzindo termos legais, valores de ações, percentuais de fusão. Sua voz encontrou um ritmo, alternando entre português e japonês, com fluidez que surpreendeu até ela. Mesma. Mas então algo mudou. Tanaka fez uma pausa no meio de uma explicação sobre investimentos. Ele olhou diretamente para Mendes e disse algo em japonês que fez Marina hesitar. O que foi? Mendes perguntou, notando a pausa. Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Ele disse que antes de continuarem com números, ele gostaria de entender a cultura da empresa. Como vocês tratam seus colaboradores? Porque no Japão, uma empresa é julgada não apenas por seus lucros, mas por como cuida de quem trabalha para ela. Mendes sorriu aquele sorriso que advogados usam quando estão prestes a dar uma resposta ensaiada. Nós valorizamos muito nosso time, Sr. Tanaka. Oferecemos salários competitivos, benefícios excelentes. Tanaka o interrompeu. Marina traduziu. Ele pergunta, e a jovem que me ajudou no lobby? A que fala japonês? Como ela é tratada aqui? O sorriso de Mendes vacilou. Ela ela trabalha na limpeza. Tem seu salário, seus direitos. Tanaka disse algo mais longo. Marina sentiu cada palavra pesando em sua língua. Ele diz que uma pessoa com aquela habilidade linguística, aquela inteligência evidente,
aquela capacidade de manter a calma sob pressão, essa pessoa deveria estar limpando chãos. Ele pergunta o que isso diz sobre como o Brasil usa seus talentos. O que isso diz sobre o edifício Paramount? O que isso diz sobre nós? O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina viu Mendes engolir seco, viu suas mãos apertarem a caneta, viu o momento exato em que ele percebeu que aquela negociação de milhões poderia depender de como ele tratava uma faxineira. E Marina percebeu algo mais. Ela tinha poder agora. Não o poder do dinheiro ou da posição, mas o poder da palavra, da verdade, da tradução não apenas de idiomas, mas de realidades. Roberto Mendes ajeitou a gravata, um hábito nervoso que Marina reconheceu de vê-lo passar pelos corredores durante anos. Ele pigarreou. Senhor Tanaka, eu entendo sua preocupação, mas acredite, aqui no Brasil. Tanaka ergueu a mão educado, mas firme. Falou por quase 1 minuto inteiro. Marina traduziu e, com cada palavra, sentiu que estava fazendo mais do que transpor um idioma para outro. Estava construindo uma ponte entre mundos. Ele diz que no Japão existe um conceito chamado mottainai. Significa desperdício, mas não desperdício de coisas materiais apenas. Desperdício de potencial humano. Quando uma pessoa tem talento e esse talento não é usado, reconhecido, valorizado, isso é mottainai. E ele não faz negócios com empresas que praticam mottainai. Mendes ficou pálido. Certamente podemos discutir. Ele ainda não terminou. Marina interrompeu suavemente. Ele diz que quando chegou aqui, estava desesperado, perdido, sozinho em um país estrangeiro. Todas aquelas pessoas bem vestidas, bem pagas, importantes, nenhuma se importou. Mas uma pessoa, alguém que provavelmente ganha o salário mais baixo do prédio, parou o que estava fazendo para ajudá-lo. E não apenas ajudou, mostrou excelência, mostrou respeito, mostrou humanidade. Ele quer saber por que essa pessoa estava invisível para vocês. Marina sentiu sua própria voz tremendo levemente. Ela nunca imaginou que alguém colocaria em palavras o que ela sentia todos os dias. A invisibilidade não era apenas sobre não ser vista, era sobre não ser valorizada. Mendes respirou fundo. Senhor Tanaka, com todo respeito, cada colaborador tem sua função. Marina é excelente no que faz. Na limpeza? A voz veio da porta. Todos viraram. Augusto Valente estava ali, apoiado no batente e os braços cruzados. Ninguém tinha ouvido ele entrar. Quanto tempo estava escutando? Augusto! Mendes se levantou rapidamente. Eu não sabia que você... Responda à pergunta, Roberto. Valente disse, entrando na sala. Uma mulher que fala japonês fluente, que aprendeu sozinha, nas horas vagas, enquanto limpava nossos escritórios. Você acha mesmo que o melhor uso para esse talento é passar pano no chão? Bem, ela nunca disse que falava japonês. Ela nunca pediu transferência. Ela devia ter que pedir? Valente se aproximou da mesa. Quantas vezes você olhou para ela, Roberto? De verdade olhou? Quantas vezes perguntou o nome dela? O que ela estudava? O que ela sonhava? Mendes abriu e fechou a boca. Não tinha resposta. Valente se virou para Marina. Seus olhos eram diferentes agora. Não mais curiosos, mas respeitosos. Me conta uma coisa, Marina. E pode ser honesta, porque hoje parece ser dia de verdades. Porque você nunca disse para ninguém aqui que falava japonês. Marina sentiu todas as memórias inundando de volta. As noites estudando depois de 12 horas limpando, os livros comprados em sebos, os vídeos no YouTube assistidos, até memorizar cada sílaba. O sonho de ser tradutora. As dezenas de currículos enviados. As entrevistas onde seu sotaque de subúrbio pesava mais que sua fluência. O dia em que desistiu e aceitou que ser faxineira era tudo o que conseguiria. Porque ninguém me via. Ela disse simplesmente, não como pessoa, apenas como a moça que limpa. E quando você é invisível por tempo suficiente, você começa a acreditar que realmente é. O silêncio que caiu sobre a sala era diferente de todos os outros. Não era constrangimento, era vergonha. Vergonha verdadeira, o tipo que corta fundo. Tanaka disse algo suave em japonês. Marina traduziu automaticamente. Ele diz que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de reconhecimento.
e que um país que não vê suas próprias riquezas humanas é um país que nunca será verdadeiramente rico. Valente assentiu devagar. Então vamos começar a ver. Ele olhou para Mendes. Você tem 30 segundos para decidir. Ou faz essa reunião valer a pena, mostrando que entendeu a lição, ou eu garanto que o Sr. Tanaka e sua empresa encontrem parceiros que realmente valorizem pessoas. Escolhe. Mendes engoliu seco. Olhou para Marina. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Marina, ele disse, e havia algo diferente em sua voz. Após esta reunião, gostaria de conversar com você sobre outras oportunidades na empresa. Tanaka sorriu. E Marina, pela primeira vez em 7 anos, se sentiu vista. A reunião continuou por mais 2 horas. Marina traduziu contratos, negociou termos e esclareceu dúvidas culturais. Tanaka e Mendes eventualmente fecharam o acordo, mas todos na sala sabiam que o verdadeiro negócio não era sobre fusões corporativas. Era sobre reconhecimento, sobre dignidade, sobre finalmente enxergar. Quando terminou, Tanaka se curvou profundamente para Marina. Não apenas uma reverência de cortesia, mas uma saudação de igual para igual. Ele segurou suas mãos ásperas de limpeza entre as suas macias de executivo. Anata wa watashi, no Sensei Dezu, disse ele. Você é minha professora. Me ensinou que o valor de uma pessoa não se mede pelo uniforme que veste. Marina sentiu os olhos arderem. Arigato gozaimasu. Quando Tanaka saiu, acompanhado pela assistente que agora o tratava com reverência, exagerada, apenas Marina, Valente e Mendes permaneceram. Mendes juntou seus papéis com movimentos nervosos. Marina, eu sinto muito. Sinceramente. 7 anos e eu nunca perguntou. Marina completou. Não havia raiva em sua voz. Apenas constatação. Não, Mendes admitiu. E isso diz mais sobre mim do que sobre você. Ele respirou fundo. Temos uma vaga aberta no Departamento de Relações Internacionais. Assistente de tradução. Não é muito, mas é um começo. Se você quiser... Quanto paga? Valente perguntou antes que Marina pudesse responder. Mendes hesitou. 3.500. Ela ganha quanto agora? 1.400. Não é suficiente, Valente disse categoricamente. Ela tem uma habilidade rara, autodidatismo excepcional e acabou de salvar uma negociação de 20 milhões. 5.000, benefícios completos e participação nos lucros de contratos internacionais que ela traduzir. Augusto. Isso é... justo. Valente cortou. Isso é justo. E se você... não concorda, eu a contrato para minha própria empresa. Decide. Marina observava aquilo tudo como se estivesse fora do próprio corpo. 2 homens poderosos negociando seu futuro enquanto ela permanecia ali, ainda em uniforme de faxineira, ainda com cheiro de produto de limpeza. Com todo respeito. Sua voz os interrompeu. Eu gostaria de falar. Ambos pararam, surpresos. Marina olhou para Mendes. Obrigada pela oferta. Sinceramente, mas eu preciso saber. É porque o Sr. Tanaka forçou sua mão? Ou porque você realmente acredita que eu posso fazer o trabalho? Mendes ficou vermelho. Ambos, para ser honesto. Não vou mentir. A pressão do Tanaka me fez ver algo que deveria ter visto sozinho. Mas agora que vi... Sim, acredito que você pode. Acredito que você seria excelente. Marina assentiu. Era honesto, pelo menos. E você? Ela se virou para Valente. Por que está fazendo isso? Você nem me conhece. Valente sorriu tristemente. Porque eu vejo você, Marina. E porque há muito tempo atrás, alguém me viu quando todos os outros só viam um menino pobre do interior que não devia estar em certos lugares. Aquela pessoa mudou minha vida. Hoje, talvez, eu possa mudar a sua. Marina sentiu algo se quebrando dentro dela. Não uma quebra dolorosa, mas libertadora. Como quando se remove uma armadura que você carregou por tanto tempo que esqueceu o peso. 5.000, ela disse. Benefícios completos. E não quero assistente. Quero ser tradutora oficial. Com meu nome na porta. Com meu próprio escritório. Pequeno, não me importo. Mas meu. Mendes piscou. Valente sorriu abertamente. E tem mais, Marina continuou, a coragem fluindo. Quero que seja criado um programa de desenvolvimento interno, para os outros funcionários que ninguém vê.
Seguranças, faxineiros, recepcionistas. Todos têm histórias. Todos têm talentos escondidos. E se o edifício Paramount quer realmente ser de classe mundial, precisa aprender a ver suas próprias riquezas. Isso vai custar dinheiro. Mendes começou. E vai economizar fortunas em contratações. Valente o cortou. Além de criar uma lealdade que dinheiro não compra. É uma ideia brilhante. Roberto, você vai implementar isso. Eu financio. Mendes olhou de um para outro. Então, lentamente, estendeu a mão para Marina. Temos um acordo. Marina olhou para aquela mão. Macia, bem cuidada. A mão de alguém que nunca limpou um chão, nunca trabalhou até as mãos sangrarem, nunca foi invisível. Mas quando ela estendeu a sua, áspera, calejada, real, e apertou, ela não sentiu inferioridade. Sentiu igualdade. Marina desceu para o vestiário dos funcionários em um estado de choque. Suas pernas tremiam, seu coração batia descompassado. Ela acabara de negociar seu próprio futuro. Ela, a menina que aprendeu a ler sozinha aos 9 anos, porque a escola do bairro mal tinha professores. A mulher que passou os últimos 7 anos invisível. O vestiário estava vazio. Era horário de trabalho. Todos no prédio estavam em suas funções. Marina sentou-se. No banco de madeira, ainda processando, seu celular vibrou. Era Júlia, sua colega de limpeza. Mari, todo mundo tá falando de VC. É verdade que VC fala japonês? Me diz. Marina sorriu tristemente. Notícias viajavam rápido. Especialmente notícias sobre quando alguém de baixo subia. Antes que pudesse responder, a porta do vestiário se abriu. Célia entrou. 53 anos. 20 anos limpando o mesmo prédio. Líder informal de todas as faxineiras. Seu rosto era indecifrável. É verdade? Célia perguntou. Marina assentiu. Eu vou abandonar a gente, Célia completou. As palavras caíram como pedras. Marina sentiu o peito apertar. Não é assim, Célia. Eu não estou abandonando ninguém. Não? Célia cruzou os braços. Você vai subir, vai ter escritório. Vai usar roupa bonita, vai almoçar com os gravatinhas. E nós continuaremos aqui, limpando a sujeira deles, só que agora sem você. Sem a única que realmente entendia. Célia, eu negociei um programa de desenvolvimento. Para todos nós. Para que outras pessoas possam... Podem o quê? Virar você? Havia mágoa na voz de Célia. Marina, você acha que todo mundo aqui tem um talento escondido esperando para ser descoberto? Eu limpo o chão porque é o que sei fazer. Dona Lourdes limpa porque com a 3ª série incompleta é o que consegue. O seu Arnaldo limpa porque aos 60 anos ninguém contrata para mais nada. Mas podem aprender. Aprender com que tempo? Com que energia? Célia se sentou pesadamente no banco. Você é diferente, Marina, sempre foi. Você estudava nas horas vagas, lia livros, sonhava grande. A maioria de nós só sonha em pagar as contas no fim do mês. Marina sentiu lágrimas queimando. Então o que eu deveria fazer? Recusar? Continuar limpando para sempre porque me sinto culpada de crescer? Não sei, Célia disse honestamente. Só sei que vai doer ver você ir, porque você era a nossa prova de que ainda éramos humanas. Você conversava conosco, ria das nossas piadas, lembrava nossos nomes. Os gravatinhas não fazem isso, e tenho medo que quando você virar uma deles também pare de fazer. Eu nunca... Promete? Célia a encarou. Promete que quando estiver no seu escritório, com seu nome na porta, você ainda vai lembrar de onde veio? Que ainda vai cumprimentar a Júlia no corredor? Que não vai fingir que nunca limpou esses mesmos chãos que nós ainda estaremos limpando? Marina segurou as mãos de Célia. Eu prometo. Porque isso não é sobre esquecer de onde vim. É sobre... Finalmente chegar onde sempre pertenci. Célia estudou seu rosto por um longo momento. Então lentamente sorriu. Então vai. E quando estiver lá em cima, não esquece de abrir a porta para as próximas. Elas se abraçaram, e Marina percebeu. Toda vitória tinha um preço. O dela seria carregar a responsabilidade de representar todos que ficaram para trás. Uma semana depois, Marina entrou no edifício Paramount por uma porta diferente. Não mais a lateral de serviço, mas a entrada principal. Não mais em uniforme azul desbotado, mas em um conjunto social simples que ela comprara em uma loja de departamento. Não era caro, mas era digno. Seus sapatos novos apertavam.
Suas mãos suavam. Ela carregava uma bolsa de segunda mão que conseguira em um brechó, mas estava limpa e apresentável. O segurança da portaria, seu Rodrigo, que ela conhecia há anos, fez cara de espanto quando a viu. Marina? Moça, você tá... diferente. Primeiro dia no novo trabalho, ela disse, tentando soar confiante. Rodrigo sorriu largo. Ouvi falar. Todo mundo ouviu. Parabéns, viu? De verdade. Você merece. As palavras aqueceram seu peito. Ela seguiu para os elevadores principais, não os de serviço que usara por 7 anos. No caminho, cruzou com Júlia, que parou de limpar uma coluna para abraçá-la. Você tá linda, olha você, toda chique. Marina riu, mas foi um riso nervoso. Júlia, é só um conjunto de loja, nada demais. Para nós é tudo demais, Júlia sussurrou. Você é nossa heroína, sabia? No elevador, Marina apertou o botão do 16º andar. Seu coração disparou quando as portas se fecharam. Ela olhou seu reflexo no metal polido. Quem era aquela mulher? Ainda reconhecia a si mesma. O 16º andar era o Departamento de Relações Internacionais. Quando as portas se abriram, Marina foi recebida por uma recepção elegante. A secretária, uma jovem de cabelos loiros e sorriso profissional, levantou os olhos. Posso ajudá-la? Sou Marina Silva. Hoje é meu primeiro dia como tradutora. O sorriso da secretária congelou por uma fração de segundo. Ela claramente reconheceu o nome. Ah, sim, claro. Deixe-me avisar a doutora Cardoso. Minutos depois, Marina estava sendo guiada por um corredor de escritórios. Ela notou os olhares, alguns curiosos, alguns simpáticos, alguns julgadores. Ela ouvia os sussurros mal disfarçados. É ela, a faxineira. Ouvi dizer que falou japonês e impressionou um investidor. Será que ela realmente sabe fazer o trabalho? Marina ergueu o queixo. Ela merecia estar ali. Seu escritório era pequeno, como ela pedira. Uma mesa, um computador, uma estante, uma janela com vista parcial da cidade. Mas era dela, completamente dela. Na placa da porta, Marina Silva, tradutora. Ela passou os dedos pelas letras gravadas e teve que piscar para conter as lágrimas. Não é muito. Uma voz atrás dela disse. Doutora Cardoso, diretora do departamento, uma mulher de 40 e poucos anos com um olhar afiado. Mas é funcional. É perfeito. Marina respondeu. Cardoso estudou-a por um momento. Vou ser direta, Marina. Há pessoas aqui que não estão felizes com sua contratação. Acham que foi politicagem, que Valente forçou a mão, que você não tem qualificação formal. Marina sentiu o estômago afundar. E a senhora? O que acha? Cardoso sorriu levemente. Acho que você tem algo que diploma nenhum ensina. Fome. Fome para provar seu valor. Fome para crescer. E na minha experiência, fome vale mais que canudo na parede. Ela entregou uma pasta. Seu primeiro trabalho. Contrato de parceria com empresa sul-coreana. Precisa traduzir do inglês para o português e identificar possíveis problemas culturais na comunicação. Tem até sexta. Marina pegou a pasta com mãos firmes. Vou entregar na quinta. Cardoso sorriu de verdade dessa vez. Então vamos nos dar bem. Os primeiros dias foram um turbilhão. Marina chegava cedo, saía tarde, devorava cada documento, cada contrato, cada nuance linguística. Ela não tinha margem para erro. Uma faxineira. Que virou tradutora. Cada deslize seria amplificado, cada sucesso questionado. Na quinta-feira, ela entregou a tradução do contrato sul-coreano. Cardoso leu em silêncio, sua expressão ilegível. Marina segurava as mãos sob a mesa para disfarçar o tremor. Você identificou um problema na cláusula 12, Cardoso disse finalmente. Sim, a tradução literal em português sugeria exclusividade permanente, mas o termo em coreano implica exclusividade temporária. Poderia gerar problemas legais futuros. O tradutor anterior não pegou isso, Cardoso observou. E ele tinha mestrado em tradução. Marina não disse nada. Deixou o trabalho falar por si. Bom trabalho. Cardoso fechou a pasta. Muito bom, na verdade. Mas nem tudo eram flores. Na sexta-feira, durante reunião geral do departamento, Felipe Montes, um colega tradutor com anos de experiência, fez questão de questionar cada colocação dela.
Quando Marina sugeriu uma abordagem diferente para a negociação com o cliente japonês, ele revirou os olhos. Com todo respeito, Marina, mas você tem quantos anos de experiência formal? Nenhum. Talvez devêssemos seguir protocolos estabelecidos. O silêncio na sala foi constrangedor, todos esperando sua reação. Marina respirou fundo. Você está certo, Felipe. Eu não tenho experiência formal, mas tenho 7 anos observando como pessoas importantes perdem negócios por não entenderem cultura. Vi empresários internacionais sendo tratados com condescendência porque falavam português com sotaque. Vi oportunidades desperdiçadas porque alguém traduziu as palavras, mas não o significado. Ela olhou ao redor da mesa. Experiência formal é importante, mas entender pessoas também é. Cardoso bateu na mesa suavemente. Marina tem um ponto. Felipe, experimente a abordagem dela dessa vez. Se funcionar, expandimos. Se não, voltamos ao protocolo. Felipe pareceu prestes a argumentar, mas se conteve. Depois da reunião, quando Marina voltava para seu escritório, ouviu passos atrás dela. Marina, espera. Era Beatriz, outra tradutora do departamento. Mais jovem, talvez 25 anos. Só queria dizer... Obrigada. Marina parou. Por quê? Por falar o que todos nós pensamos, mas não temos coragem de dizer. Beatriz sorriu timidamente. Eu vim de Universidade Federal, sem grandes conexões. Sabe como é difícil conseguir respeito aqui? Os que vieram de particulares caras te olham como inferior. Agora imagina o que eles pensam de mim e de você. Mas você não se deixa intimidar. Me intimido todo dia, Marina admitiu. Só não deixo eles perceberem. Síndrome da impostora? Beatriz perguntou. Todos os dias acordo pensando que vão descobrir que não deveria estar aqui. Mas deveria, Beatriz disse firmemente. E obrigada por abrir o caminho. Para mim. Para outras que não nasceram no berço de ouro. Naquela noite, Marina saiu do prédio depois das 21 horas. Estava exausta. Seus olhos ardiam de tanto ler documentos. Mas quando passou pelo lobby e viu Júlia limpando o chão, de mármore, ela parou. Trabalhando até tarde? Júlia sorriu. Igual você, Marina respondeu. E então fez algo que surpreendeu ambas. Pegou o pano que Júlia carregava e limpou uma seção do chão ao lado dela. Marina, você não precisa... Eu sei, Marina disse, continuando. Mas quero, para lembrar, para nunca esquecer. Júlia tinha lágrimas nos olhos quando Marina devolveu o pano. Você não mudou, graças a Deus. Mas quando Marina saiu na noite fria de São Paulo, ela não tinha tanta certeza. Ela estava mudando, inevitavelmente. A questão era, para melhor ou pior. 2 meses depois, Marina já não era novidade. Ela se tornara parte do departamento, respeitada por alguns, tolerada por outros. Sua mesa acumulava trabalhos complexos. Cardoso confiava nela para clientes difíceis. O programa de desenvolvimento que ela propusera estava em fase de planejamento. Foi quando Augusto Valente a chamou em seu escritório. O escritório de Valente ocupava todo o último andar. Marina nunca tinha estado lá. A secretária dele, uma senhora elegante de 60 anos, a recebeu com um sorriso caloroso. Ele está esperando você, querida. Marina entrou em uma sala que era mais biblioteca que escritório. Livros do chão ao teto. Uma mesa antiga de madeira maciça e janelas enormes com vista de 360 graus da cidade. Valente estava de pé perto da janela, as mãos nos bolsos. Marina, obrigado por vir. O senhor pediu, eu vim. Ela respondeu, ainda não totalmente confortável com a proximidade ao homem mais poderoso do prédio. Como estão as coisas no 16º? Ele perguntou sem se virar. Bem, desafiadoras, mas bem. Cardoso diz que você é excepcional. Disse que você tem olho para detalhes que tradutores com anos de formação não percebem. Marina não respondeu. Não sabia se era pergunta ou afirmação. Valente finalmente se virou. Tenho uma proposta para você. Marina sentiu o estômago dar um nó. Propostas de bilionários poderiam ser qualquer coisa. Estou expandindo para o mercado asiático. Japão, Coreia, China. Preciso de alguém que entenda não apenas línguas, mas culturas. Alguém que saiba navegar entre mundos diferentes sem perder a autenticidade. Ele se aproximou.
Quero que você seja minha diretora de relações internacionais para a Ásia. Marina sentiu o chão sumir. Senhor Valente, faz apenas 2 meses que sou tradutora e você conseguiu o que tradutores experientes não conseguem. Conexão genuína. Tanaka me ligou semana passada. Sabe o que ele disse? Que finalmente encontrou um parceiro brasileiro que entende o conceito de harmonia, por causa de você. Mas eu não tenho experiência como diretora. Ninguém tem até ter pela primeira vez. Valente sorriu. Marina, toda a minha vida as pessoas me disseram que eu não estava pronto, que não tinha experiência suficiente, que era jovem demais, pobre demais, sem o pedigree certo. Ele segurou seu olhar. E sabe o que eu fiz? Provei que eles estavam errados. Agora, estou oferecendo a mesma chance para você. Marina sentiu lágrimas ameaçando. E se eu falhar? Aí você terá falhado tentando algo grande. Melhor que nunca tentar. Ele estendeu a mão. O que diz? Marina olhou para aquela mão. A mesma que semanas atrás tinha mudado sua vida. Mas dessa vez, ela não estava apenas aceitando uma oferta. Estava escolhendo um caminho. Um caminho assustador, incerto, mas profundamente seu. Sim, ela disse, apertando a mão dele. Eu aceito. A notícia da promoção de Marina se espalhou como fogo. 2 meses como tradutora e já diretora de relações internacionais, o prédio inteiro tinha opinião sobre isso. No vestiário das funcionárias, Célia abraçou Marina forte. Você está voando, menina. Estou apavorada, Marina admitiu. Bom, Célia sorriu. Significa que você entende a responsabilidade. Mas nem todos estavam felizes. Felipe Montes pediu reunião com Cardoso, alegando que a promoção era injusta. Outros tradutores assinaram um abaixo-assinado, silencioso. Os corredores ecoavam sussurros. A verdadeira prova veio 3 semanas depois. Uma empresa japonesa, Sakamoto Industries, estava considerando investimento de 50 milhões no Brasil. A negociação estava travada há meses. Mal-entendidos culturais, desconfianças. A equipe anterior tinha fracassado. Marina foi designada para assumir. Ela preparou-se meticulosamente. Estudou cada detalhe da Sakamoto. Entendeu sua história, seus valores, sua estrutura familiar de gestão. Aprendeu sobre a cidade natal do CEO, sobre tradições regionais específicas. O dia da reunião chegou. Marina vestiu um conjunto sóbrio, profissional, mas respeitoso. Chegou 1 hora antes. Verificou cada detalhe da sala. Temperatura adequada, água com e sem gás, até incenso sutil que ela sabia ser apreciado em contextos formais japoneses. Quando Sakamoto-san entrou, um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, postura digna, Marina se curvou exatamente no ângulo apropriado para a saudação de negócios formais. Irashaimasu, Sakamoto-san. Watakushi no namae wa Silva Marina Tomoshimasu. Bem-vindo, Sr. Sakamoto. Meu nome é Marina Silva. A surpresa no rosto dele foi óbvia. Ele olhou ao redor, viu a sala preparada com cuidado cultural, viu Marina, uma brasileira que claramente entendia nuances japonesas. Anata wa Nihongo ga jozu desu ne, ele disse. Seu japonês é excelente. A reunião durou 4 horas. Marina não apenas traduziu. Ela construiu pontes, explicou contextos brasileiros de formas que fizessem sentido para a mentalidade japonesa. Apontou onde mal-entendidos anteriores tinham acontecido. Sugeriu compromissos que honravam ambas culturas. No final, Sakamoto-san se levantou. Todos ficaram tensos. Era o momento da verdade. Ele se curvou profundamente para Marina. Anata ni ate koei desu. É uma honra conhecê-la. Então, em português cuidadosamente pronunciado, vou investir no Brasil. Não porque amo o país, ainda não conheço bem, mas porque conheci você. E alguém como você só pode vir de um país especial. Marina sentiu o peso de anos de invisibilidade derretendo. Não era mais sobre provar nada, era sobre ser finalmente completamente, inegavelmente real. Quando Sakamoto saiu, Valente apareceu na porta. Ele tinha observado tudo de uma sala anexa. Você sabe o que acabou de fazer? Ele perguntou. Meu trabalho, Marina respondeu simplesmente. Valente sorriu. Não, você mudou a narrativa.
Provou que talento não tem uniforme, que excelência não precisa de pedigree, e que às vezes a pessoa mais qualificada é aquela que ninguém viu. O sucesso com Sakamoto Industries abriu portas. Em 6 meses, Marina negociou parcerias com empresas na Coreia, Taiwan e China. Sua reputação crescia, artigos em revistas de negócios, entrevistas, convites para palestras. Mas a cada passo à frente, ela sentia o peso aumentando. Uma noite, trabalhando até tarde, ela ouviu uma batida na porta. Era Beatriz, a tradutora que tinha agradecido meses antes. "Posso falar com você?" Marina acenou para a cadeira. Beatriz entrou, mas não sentou. Ficou de pé, nervosa. "Eu vou pedir demissão." Marina sentiu o choque. "Por quê? Você é excelente. Porque não importa o quanto eu seja boa, Marina. Eu nunca serei você." Havia frustração na voz de Beatriz. "Sabe o que ouço todos os dias? Ah, mas a Marina conseguiu em meses o que você não conseguiu em anos. Você virou o padrão impossível." Marina sentiu como se tivesse levado um soco. "Beatriz, eu nunca quis..." "Eu sei." Beatriz suspirou. "Não é sua culpa. Mas sua história é tão dramática, tão inspiradora, que todas nós comuns parecemos insuficientes. E eu estou cansada de ser comparada à lenda da faxineira que virou diretora." Depois que Beatriz saiu, Marina ficou sozinha no escuro de seu escritório. Olhou ao redor. A mesa elegante, o computador de última geração, a vista da cidade iluminada. Ela tinha tudo que sempre sonhara. Então por que se sentia tão... vazia? Seu telefone vibrou. Mensagem de Júlia. "Mari sumida? A gente sente sua falta nos almoços." Marina percebeu. Havia semanas que não almoçava com as antigas colegas. Sempre reuniões importantes. Sempre compromissos de executiva. Ela tinha prometido a Célia que não esqueceria de onde veio, mas estava esquecendo. Pior, estava se esquecendo de quem era. No dia seguinte, Marina chegou cedo ao prédio. Entrou pela entrada de serviço. Desceu ao vestiário das funcionárias. Lá estava Célia, se trocando para começar o dia. "Marina." "Célia." Sorriu, mas havia distância nos olhos. "Que surpresa. Eu sinto falta daqui," Marina disse honestamente. "Do chão de limpeza?" Havia ironia na voz de Célia. "Acho difícil, diretora." "Do pertencimento," Marina corrigiu. "Lá em cima, eu sou a história inspiradora, a exceção, a prova de que o sistema funciona. Mas aqui, eu era só Marina, e isso bastava." Célia estudou-a por um longo momento. "Você não pode voltar, Marina. Mesmo se quisesse. Aquele lugar não existe mais. Você mudou. E isso é bom, mas tem um preço." "Qual?" "Solidão," Célia disse simplesmente. "Você não é mais como nós, mas também não é como eles. Você está no meio. É o lugar mais solitário de todos." Marina sentiu lágrimas escorrendo. "O que eu faço então?" Célia a abraçou. "Você cria um novo lugar. Um lugar onde pessoas como você, que vieram de baixo mas chegaram no alto, podem existir sem culpa, sem ter que escolher entre esquecer o passado ou rejeitar o presente." Ela limpou as lágrimas de Marina. "Você não traiu ninguém, Marina. Você apenas cresceu, e crescimento sempre dói." Naquela noite, Marina fez algo que não fazia há meses. Foi à biblioteca pública em Liberdade, aquela mesma onde aprendeu japonês anos atrás. Sentou na mesma cadeira desconfortável. Abriu um livro ao acaso. E pela primeira vez em meses, se sentiu em casa. Um ano após aquele dia no lobby, o edifício Paramount organizou uma cerimônia. O programa de desenvolvimento que Marina propusera estava sendo lançado oficialmente. 12 funcionários de áreas de apoio, limpeza, segurança, manutenção, tinham sido selecionados para cursos profissionalizantes pagos pela empresa. Marina estava no palco, ao lado de Valente. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os níveis. Mas Marina só tinha olhos para a primeira fila. Célia, Júlia, seu Rodrigo, Dona Lourdes, seu Arnaldo, seus colegas, sua família. Valente falou primeiro. "Há um ano este prédio aprendeu uma lição. Não pela primeira vez, infelizmente. Mas esperamos que... pela última." Ele olhou para a plateia. "Aprendemos que valor não está em títulos, talento não está em diplomas, e humanidade, definitivamente, não está em salários." Pausa.
Aprendemos porque uma mulher que passara 7 anos invisível entre nós teve a coragem de se fazer visível. E ao fazer isso, revelou não apenas seu próprio valor, mas o valor de todos que nós, em nossa arrogância, tínhamos deixado de ver. Aplausos. Mas Valente ergueu a mão. Hoje não estamos celebrando um programa. Estamos celebrando uma mudança de cultura. Este edifício não será mais um lugar onde pessoas são categorizadas por seus uniformes. Será um lugar onde todos, absolutamente todos, têm chance de mostrar quem realmente são. Ele se virou para Marina. E temos ela para agradecer por isso. Marina se aproximou do microfone. Suas mãos tremiam. Ela olhou para o mar de rostos. Alguns que a ignoraram por anos. Alguns que a apoiaram. Alguns que ainda duvidavam. Há 1 ano, ela começou, sua voz fraca, mas ficando mais forte. Eu era invisível. Não porque fosse faxineira, mas porque vocês escolheram não me ver. Silêncio absoluto. E eu entendo por quê. É mais fácil não ver. Mais confortável. Porque uma vez que você vê, realmente vê, você precisa reconhecer. Você precisa agir. Você precisa mudar. Ela respirou fundo. Mas hoje, graças a um turista perdido e a um bilionário que decidiu prestar atenção, estou aqui. Visível. Reconhecida. E talvez vocês achem que esta é uma história sobre mim. Sobre superação individual. Sobre trabalho duro sendo recompensado. Ela balançou a cabeça. Mas não é. Esta é uma história sobre quantos talentos nós desperdiçamos porque não olhamos. Quantas Marinas estão limpando chãos neste momento, carregando conhecimentos que nunca serão usados. Quantos seu Rodrigos guardam portões quando poderiam estar guardando muito mais. Marina apontou para a primeira fila. Célia, ali, fala 3 idiomas. Júlia canta como ninguém. Seu Arnaldo era contador antes da empresa. Quebrar. Dona Lourdes faz artesanato que deveria estar em galerias. Sua voz engrossou. Vocês não precisam de um programa para dar chances. Vocês precisam abrir os olhos. Aplausos explodiram. Mas Marina não tinha terminado. E para aqueles que acham que eu traí minha classe, que virei uma deles, ela olhou diretamente para alguns rostos específicos na plateia. Eu não virei. Eu apenas parei de aceitar ser menor do que sou. E isso não é traição. É sobrevivência. Quando ela desceu do palco, Célia foi a primeira a abraçá-la. Você acertou tudo, menina. Mais tarde, após a cerimônia, Marina estava no lobby. Aquele mesmo lobby onde tudo começou. Ela olhou ao redor. O mármore reluzente. As colunas imponentes. As pessoas importantes indo e vindo. Mas agora, ela também via o que antes era invisível. Via Júlia limpando vidros com orgulho no rosto. Via seu Rodrigo cumprimentando executivos pelo nome, tratado com respeito. Via Dona Lourdes sendo parada por alguém que queria elogiar suas flores nos vasos do prédio. Ela via porque agora todos viam. Impressive, uma voz disse atrás dela. Marina se virou. Era Tanaka, o turista japonês que tinha começado tudo, de volta ao Brasil para nova rodada de negociações. Tanaka-san, ela se curvou. Okaeri Nazai. Bem-vindo de volta. Ele sorriu. Kichimashita. Anata wa diretora ni narimashita ne. Ouvi dizer que você virou diretora. Omedeto gozaimasu. Parabéns. Graças ao senhor, Marina disse em japonês. Se não tivesse ficado perdido naquele dia, Tanaka balançou a cabeça. Eu não fiquei perdido por acaso, Marina-san. Eu tinha o endereço certo. Eu sabia onde estava. Ele sorriu. Mas quando entrei e vi como aquelas pessoas tratavam a funcionária da limpeza que passava, eu decidi testar. Fingi não entender inglês. Quis ver quem seria gentil o suficiente para tentar ajudar de verdade. Marina sentiu o queixo cair. O senhor fingiu? A primeira regra de negócios, Tanaka disse, é entender o caráter das pessoas com quem você vai trabalhar. E caráter se revela em como eles tratam quem não pode lhes dar nada em troca. Ele colocou a mão no ombro dela. Você passou no teste, Marina-san. E ao fazer isso, salvou não apenas minha reunião, salvou a si mesma. Depois que ele saiu, Marina ficou ali, processando. Tudo tinha sido um teste que ela nem sabia que estava fazendo. Um teste de humanidade, de coragem, de recusar-se a continuar invisível. Ela olhou para o reflexo nas portas de vidro. Viu a mulher que se tornara.
Não uma faxineira, não uma diretora. Apenas Marina, completa, real, impossível de ignorar. E pela primeira vez na vida, ela não queria ser outra pessoa. Marina sorriu para seu reflexo. Você conseguiu, sussurrou. Finalmente conseguiu. Porque ser vista, verdadeiramente vista, não era sobre títulos ou salários ou reconhecimento externo. Era sobre finalmente, depois de uma vida inteira, reconhecer a si mesma. E no fim, essa era a única aprovação que realmente importava. Anos de invisibilidade ensinaram Marina que o mundo só vê o que quer ver. Mas um único momento de coragem ensinou a todos ao redor que a verdadeira cegueira não é dos olhos, mas do coração. Ela não mudou porque o mundo a reconheceu. O mundo mudou porque ela se recusou a continuar invisível. E talvez essa seja a lição mais poderosa de todas. Você não precisa de permissão para ser visto. Você precisa apenas de coragem para recusar-se a desaparecer. Marina não deixou de ser quem era. Ela apenas parou de esconder. E quando você para de se esconder, o mundo não tem escolha senão reconhecer sua luz.